Mano, os jogadores do PSG falaram tudo sobre o Botafogo. Vamos dar uma olhada. O Vitinha está completamente maluco. Gente, o Vitinha deu uma entrevista falando que vai ser muito difícil enfrentar o Botafogo, Isso foi antes do jogo. porque o Botafogo tem uma equipe muito boa. Gente, essa entrevista ele falou sobre o jogo, dizendo que o PSG ia ter um jogo complicadíssimo com o Botafogo, dizendo que eles iam ter que correr muito para poder ganhar o jogo. Ele deixou bem claro que não acompanha muito o futebol brasileiro, mas sabe que tem alguns jogadores lá que são amigos do Vitinha, que já jogaram junto, e ele vê muita qualidade na equipe do Botafogo. Gente, isso aqui é uma loucura. O que o PSG vai fazer com o Botafogo vai ser sinistro. Papo de mais de 5-0. Muita gente falou isso. E o Botafogo jogou muito, cara. Jogou muito contra esse time do Paris Saint-Germain, que era um time temido na Europa. Mas o Botafogo jogou de igual para igual e ganhou o jogo. 6-0, 7-0. Comenta aqui quanto você acha, quanto na sua concepção vai ser esse jogo. Porque simplesmente o PSG vai passar o trator no Botafogo. Cara, vai ser um dos jogos mais bizarros. E olha que o Botafogo pode entrar na história com a maior pista que vai levar no Mundial. Comenta aqui o que você acha. Errou feio demais. Porto com o Vitinha, né? Qual foi a resenha no Zap, a resenha prévia? Divide com a gente. O Vitinho é meu menino, né? A gente, como diz em Portugal, né? Ele subiu lá no profissional na época que eu estava lá. E já quando subiu, já mostrava essa qualidade tremenda dele. É um grande amigo que eu tenho. Já mandei mensagem para ele, pra gente trocar uma ideia pós-jogo, enfim, que a gente possa estar junto ali. Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande, fico muito feliz pela carreira dele, né? E para mim não é surpresa, porque quando ele subiu na época do Porto, 2019, se eu não me engano, ou 20, ele já demonstrava essa qualidade. Então fico muito feliz por ele, mas que amanhã ele possa abrandar um pouquinho aí, porque senão eu vou dar umas porradinhas nele. O Vitinha. E o torcedor do Botafogo que encontrou ele lá em Los Angeles, né? Só o treinador é que sabe, não sabe. Conhece Marlon Freitas, The Magic Freitas? The Magic Freitas. Um abraço, Paulo. E, tipo, o Vitinha falou antes do jogo que ele não sabia muito sobre o Botafogo. E agora? Será que Qual ele a sabe? resposta? Será que ele sabe Agora ele não agora? esquece a gente mais. Ele não vai esquecer nunca mais. He said that he never forgets. Acho que a gente fez hoje história. Acho que só nós e nosso torcedor acreditava nessa história. O que a gente viu durante a semana foi algo que parecia que o Botafogo caiu aqui de paraquedas e que nós ia jogar, não sabia de que forma. Acho que a gente foi muito desrespeitado com algumas postagens, porque a gente também não é bobo, a gente vê. Eu acho que primeiro de qualquer coisa tem que respeitar os homens que tem desse lado. A gente sabia que ia enfrentar uma grande equipe. Eu acho que o Paris respeitou muito mais a gente do que nossa própria imprensa, o próprio torcedor brasileiro. Mas assim, cara, a gente só precisa da nossa família, da nossa torcida, do nosso clube. Fora isso, a gente vai lutar contra tudo e contra todos. Está todo mundo de parabéns. Vocês usaram de alguma forma todas as postagens que desrespeitaram o Botafogo como motivação também, Alex? Não, que assim, eu não procuro ver, mas a gente acaba vendo, não adianta. A gente hoje, a rede social é muito ativa e, de uma certa forma, deixa a gente um pouco chateado, né? Mas a gente tenta não dar bola para isso, mas de uma certa forma isso nos ajuda. As pessoas se não percebem, acabam nos ajudando. E hoje nos ajudou muito porque a gente entrou em campo com toda essa força e no final das contas deu tudo certo. O Luiz Henrique falou que a defesa do Botafogo foi a melhor que ele enfrentou em toda a temporada, contando tanto a Champions League como a Liga da França. Escuta aí. Eu creo que hoy Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada, evidentemente en nuestra liga y en la Champions League. Creo que han estado muy bien, no han hecho un bloque bajo desde el inicio. Creo que han sido muy eficientes. Que moral o Luiz Henrique deu para a defesa do Botafogo. Vocês têm noção que o PSG nessa temporada enfrentou a defesa do Barcelona, da Inter de Milão, que A Inter de Milão, que era a melhor defesa da Champions League, tomou 5 desse PSG. E o Barbosa jogou muito. A dupla de zaga ali. Barbosa e Jair jogaram muito. O Vitinho jogou muito. O Alex Telles jogou muito. E o Cuiabano que entrou, moleque, jogou muito também. É incrível. Todos que entraram no jogo entraram naquela atmosfera com muita vontade de ganhar desse PSG. E ganharam. que é exemplo em zaga, apesar de ter levado a goleada na final, é uma defesa que não costuma levar muitos gols. O PSG enfrentou o Liverpool de Van Dijk e o Luiz Henrique simplesmente falou que acredita que o Botafogo tenha sido o time que teve a melhor defesa contra eles em toda a temporada.
O Luiz Henrique acaba de falar, vou repetir, que a melhor defesa que ele enfrentou nessa temporada, que o PSG foi campeão da Champions League, foi a defesa do Botafogo. Torcedor do Botafogo, só não permita que o futebol brasileiro colhe em você. Essa não é uma noite de resgate do futebol brasileiro. Concordo. Essa é uma noite de heroísmo do Botafogo. Não permita que o coleguinha, que o vizinho, que o sócio do nosso amigo lá da praia William Tavares chegue nele e fale assim, tá vendo, vocês representaram o futebol. Não, representamos o Botafogo. Sim. Foi o Botafogo que foi herói, foi o Botafogo que se defendeu. E também não tem aquele papinho de, mas só ficou se defendendo. Meu amigo, outros tantos tentaram ficar só se defendendo contra o Paris Saint-Germain e não conseguiram. Cara, e o Botafogo teve chance de ampliar o placar com aquela cabeçada do Savarino sozinho. Ele poderia ter feito 2-0 nesse PSG. Mas o Paris Saint-Germain não jogou com... Sim, é o seguinte, estava escrito no calendário que teria o jogo. O Botafogo foi, o Paris Saint-Germain foi. Agora, um somou 3 pontos, o outro não somou. Cada um com seus problemas. O Botafogo tem uma noite imensa. Essa não é uma noite do Botafogo do Garrincha. Essa não é uma noite do Botafogo do Nilton Santos. Essa é uma noite dentro do poder econômico que o futebol brasileiro tem. É de inferioridade. E o Botafogo chegou no campeão europeu e se defendeu e conseguiu fazer um gol. Não foi um gol emprestado. Não, é o seguinte, me paga depois, me dá 1-0. Não, o Botafogo fez o gol. Foi um gol que saiu dentro da proposta de jogo do Botafogo. A bola entrou. É isso. Então é uma noite imensa, incrível e sem permitir que a CBF, que qualquer outro clube tenha a cara de pau de falar futebol brasileiro está mostrando. Não, futebol brasileiro não. O Botafogo mostrou. Perfeito. Cada um com os seus problemas, cada um defendendo o seu. O Botafogo foi e fez um jogo muito digno. William, a gente falava antes, batendo papo, né? Como o Paris Saint-Germain abriu espaço nas defesas adversárias. Hoje, o Paris Saint-Germain não conseguia. Tinha que pegar a bola e cruzar. O feito do Botafogo é maior do que muita gente está falando, porque o Botafogo não só fez um sul-americano voltar a vencer um europeu desde 2012. O Botafogo fez um sul-americano voltar a vencer o campeão europeu. O Paris Saint-Germain é o atual campeão europeu. É o atual melhor time da Europa. Foi isso que o Botafogo fez. E não só fez história com o resultado, mas com a performance, com a tática precisa para se defender e impedir que o Paris Saint-Germain entrasse na sua área com frequência. Não à toa, o John passou longe de ser o melhor jogador do Botafogo em campo. De um modo geral, contra campeões europeus, para um sul-americano vencer, o goleiro tem que se destacar demais. Não foi o caso. Uma partida taticamente precisa, eficaz Cara, realmente, o John não fez muitas defesas. Acho que ele fez 1 ou 2 defesas apenas. ofensivamente e de uma entrega física fenomenal. O Botafogo tem muito a comemorar. Uma pena que não valeu o título mundial bater o campeão europeu, porque é na Copa do Mundo de Clubes e não no Mundial do fim de ano. É a única coisa a se lamentar para o botafoguense. No mais, tem que celebrar e muito essa vitória que vai ficar para a história. E chamaram ele de louco de falar isso antes da partida. Vamos dar uma olhada. A gente vai jogar um Mundial de Clubes. Ganhou, campeão. Ele não pode ser convidado, e ele vai ser convidado para jogar a Champions League. Eu não sei o que a CBF vai fazer, meu amigo. Mas a CBF vai ter que montar um calendário excelente para o Botafogo, jogar o Brasileirão, pegar o avião e jogar a Champions League. É isso daí. É isso daí que tem que ser feito. Todo botafoguense após vencer o Paris Saint-Germain tá assim. Sobrou até pro Mbappé, que relembraram aquelas frases. E sobrou até pro Mbappé, que lembraram... a frase dele falando que a América do Sul não tem a qualidade de jogo da Europa. Je pense que le Brésil est une bonne équipe. Cuidado, hein? Après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi, parce que l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous, et on a des matchs de haut niveau. Comme par exemple la National League, on a des matchs de haut niveau tout le temps, donc quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. Oui.
Enfim, rapaziada, essa declaração do Mbappé é simplesmente polêmica e eu acho que isso é o eurocentrismo, que sempre acha que os europeus são melhores do que o pessoal da América do Sul, e os times da América do Sul estão vindo com tudo para cima dos europeus nesse Mundial de Clubes para mostrar que tem jogo sim, e o Botafogo conseguiu ganhar do campeão da Champions League. Não foi um jogo fácil. O Botafogo conseguiu fazer um gol, poderia ter ampliado com o Savarino com a cabeçada. E assim, eu acho que o Botafogo mereceu demais esse jogo, mereceu ganhar e merecia até o Mundial de Clubes, porque se fosse no modelo antigo, seria campeão. Pra mim, foi um jogaço do Botafogo que entrou sim pra história. Mas deixa aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!